Gestão de riscos corporativos. Eu sou o Willy Sapajós. Por que fazer a gestão? Qual que é o ganho? Como fazer? Qual o resultado negativo quando não fazemos a gestão de risco da nossa instituição? Vamos lá? Vamos entrar nesse tema? Então, nessa imagem, nós temos alpinistas que querem chegar ao cume do Everest. É claro que todos esses alpinistas fizeram análise de riscos. Sonho deles, o objetivo deles é chegar ao cume, mas quais são os riscos? Riscos de avalanche? Qual outro risco? Risco de saúde? Qual que é a melhor época do ano para evitar ou diminuir o impacto das avalanches? Então, o risco é inerente à atividade de alpinismo. Então, a matriz de risco é naturalmente feita e mantida. Assim como também na navegação. Na navegação em alto mar, a análise de risco é feita naturalmente. Como também no mundo de mercado de capitais. Quem quer buscar investir em ações, a primeira regra é qual o teu perfil de risco. Você é conservador? Agressivo? Qual é o teu perfil? Ou seja, qual é o teu apetite a risco? Quanto maior risco, maior resultado. Mas quais são os riscos que você está sujeito a atingir o teu resultado? Qual o resultado? O teu ganho na venda das ações ou nos dividendos. Então, também é inerente ao mundo de mercado de capitais a análise de risco. Aqui eu estou apresentando uma matriz de risco, hipoteticamente, de uma empresa no ramo de agrobusiness, no caso aqui, cacau. Quais são os riscos externos, ou seja, eventos externos que, se os mesmos se materializarem, vai impactar negativamente no meu resultado, na minha operação. Então, aqui tem alguns riscos. Qual que é a proposta? Nós temos a matriz de risco do nosso negócio, seja cacau, seja varejo, seja pequena empresa, uma grande empresa, uma empresa governamental, não governamental, não importa. Precisamos ter uma matriz de risco. E um dos temas muito falado em matriz de risco são as fraudes. No livro de melhores práticas, chamado COSO, um dos pontos cruciais é você identificar os riscos de fraudes. No Brasil, muitas empresas não consideram fraude como um elemento na gestão. Então precisamos quebrar esse paradigma. Sim, fraude faz parte. Ah, na minha instituição não tem fraude. Não tem fraude ou você não está mapeando esse risco de fraude? Ou quando tem fraude, você joga debaixo do tapete, ninguém discute o assunto. Então é importante sim identificar a situação de riscos de fraude. Foi feita uma pesquisa e alguns dos comportamentos dos funcionários que ajuda as empresas a identificar a situação de risco. Percentual dos empregados com esses comportamentos que cometeram fraudes. Então, 45% das fraudes realizadas, o comportamento do funcionário, quando o funcionário mantém um padrão de vida incompatível com o seu salário que ganha. Então, esse é o comportamento que já nós podemos levantar a bandeira vermelha, red flag, como em inglês é muito mencionado nas literaturas em inglês, que são mais utilizadas, como o COSO, por exemplo. Então, quando eu identifico o risco, eu levanto bandeira vermelha, ou uma probabilidade de acontecer aquele risco, bandeira vermelha. Funcionários que passam por dificuldades financeiras, 30%. Então, é outra bandeira vermelha. Outra bandeira vermelha. Funcionários que têm proximidades excessiva com o vendedor ou comprador de outra empresa. Era comum, até pouco tempo atrás, os funcionários serem convidados e todo o custo de viagem, estadia e outros arcados pelo fornecedor. Então é importante você ter uma política de brinde, uma política de viagem, uma política
deixar claro qual que é o limite que o teu colaborador vai aceitar um presente ou custos de viagens dos compradores, dos fornecedores. Então isso faz parte da política de compliance, a política de brinde e a política com os fornecedores. Então são tudo pontos de atenção que precisa estar mapeado, identificado e materializado na matriz de risco. Funcionários que não querem compartilhar tarefas. O risco muito comum em qualquer empresa, pequena, média ou grande, seu segmento não interessa, é segregação de função. Funcionários que acumulam funções, que têm conflito de interesse entre requisitante e aprovador. Nós precisamos mapear e separar, ter segregação de função. A minha empresa é muito pequena, não dá para contratar outra pessoa. Então precisamos ter uma atenção a mais nesse funcionário que está acumulando funções. Então é preciso ter claro quais são os riscos e monitorar através de controles internos. Então são alguns pontos que merecem atenção. Agora, as principais fraudes corporativas. A principal é a corrupção. Não podemos esquecer que no Brasil nós temos a lei anticorrupção, que uma empresa ela pode receber uma multa de até 2% do seu faturamento do ano passado, do ano anterior. Então é muito impactante. E qual que é o impacto na tua imagem, a tua reputação de uma empresa que cometeu corrupção? A gente viu vários casos que apareceram na mídia nos últimos anos. Teve empresas que mudou até o nome para poder tentar começar a vida nova, que a imagem dela impactou na reputação. Então tem funcionários que não querem trabalhar naquela empresa. Tem fornecedores que não querem fornecer para aquela empresa. Então a imagem gera reputação negativa. Uma empresa envolvida em corrupção. Então precisamos ter uma política anticorrupção, mapear os riscos, identificar os agentes públicos, identificar na área comercial e a área jurídica os principais riscos, as principais bandeiras vermelhas nesse relacionamento com agentes públicos. E também há corrupções que não é com agente público. Então, a área comercial, para conseguir atingir as suas metas, ganhar seus bônus, faz corrupção com outros agentes que geram impacto nos seus resultados financeiros. Então é importante mapear em que ponto, em que momento no processo pode acontecer isso. Quando nós falamos processo, é um diagrama de processo, fica mapeado toda a interação, todos os participantes do processo, como por exemplo na logística. A logística de entrada, a logística de saída, controle de estoque. Então o desvio de mercadorias é outro ponto que há muitas fraudes. Então mapeie o processo, todo o processo, toda a cadeia de valor e coloque as bandeiras vermelhas onde é ponto de atenção. Então precisamos dessa visibilidade. Um antigo paradigma é achar que o risco está somente nas pessoas. Não! Precisamos identificar o risco como principal fonte de identificação de risco, os processos. Um diagrama de processo mostrando de forma transversal a ocorrência do processo na empresa. Ela passa por vários departamentos. Então precisamos identificar os riscos a partir dos processos. Exemplo, tanto na área de logística, área de compras, depósito, então todo do começo ao fim. Outro ponto de fraudes comuns das empresas é no contas a pagar, boletos adulterados. Eu já encontrei boletos adulterados na área de TI. Então, funcionários da área de tecnologia da informação alterando os boletos. Tá? Então, as fraudes elas estão espalhadas na empresa e a criatividade das pessoas que cometem fraudes é enorme. Elas estão sempre inovando, criando novos métodos de cometer fraude. Por isso que é muito importante não só mapear os riscos, definir os controles, mas estar sempre atualizando. Uma das grandes falhas na gestão de riscos e controles internos e o compliance
é fazer a matriz de risco só para cumprir tabela, só para cumprir quando a auditoria chega. É importante que todos os gestores comprem a ideia e verifique que ele que conhece o seu negócio, ele conhece o dia a dia e as mudanças que tem no dia a dia, mudança no comportamento de funcionário, mudança no modelo de negócio, novos produtos no portfólio, interação com novos perfis de clientes, fornecedores. Então, o gestor é a primeira linha de defesa da instituição. Ele que precisa garantir que a matriz de risco foi identificada e é mantida para conseguir mapear os riscos. Outro ponto de fraude é reembolso de despesas, que às vezes acontece com ou sem conivência com a área financeira. Às vezes há conluio entre o funcionário e o chefe. O que é o conluio? Quando as partes combinam, o chefe combina com o funcionário e começa a adulterar o reembolso de despesa. 14% das fraudes acontecem no reembolso de despesas, segundo a pesquisa realizada em 114 países. Então, é importante nós termos a bandeira vermelha para todos esses riscos que aqui eu estou mencionando. Não somente esses, inclusive esses. Há vários outros tipos de riscos. Riscos financeiros de liquidez. Às vezes o concorrente teu quebrou, por quê? Porque ele não teve liquidez. E por que não teve liquidez? Então é importante você ver os pontos que podem ocorrer de você perder a liquidez, perder fluxo de caixa para honrar os seus compromissos financeiros. Outro tipo de risco operacional, um risco ambiental, pode ser uma simples enchente que depende da região e impacta diretamente da tua operação. Pode parar o teu negócio. Riscos da tua imagem, reputação que eu citei, risco de fraude eu já citei, riscos tecnológicos, a TI parar. Quando a TI para a operação do teu negócio. Você não pode emitir nota fiscal, você não pode faturar, você não pode sair caminhão. Então depende do teu segmento hoje, a TI está totalmente integrada e a indisponibilidade da TI impacta na operação. Quantas empresas já ficaram um dia, 2 dias, 3 dias sem operar por falta da TI? Você tem um plano de continuidade de negócio? Os teus backups estão atualizados? Então, são riscos que nós precisamos estar mapeados e testados. Assim como os processos. Se você trabalha num varejo, você tem que ter um processo de logística, de estoque mapeado e os riscos identificados. Então, observe o teu segmento. Eu trabalho na área governamental. Então, risco de integridade, que está totalmente atrelado à reputação da tua instituição. Então, precisamos identificar os riscos e há riscos inerentes ao teu segmento. Então, risco é inerente ao negócio. E há risco do teu segmento. É varejo? É saúde? É financeiro? É telecomunicações? É uma pequena empresa? É uma empresa estatal? Quais são os tipos de riscos inerentes ao teu segmento? Riscos cibernéticos. Várias empresas grandes já foram a público falarem que os dados dos clientes foram acessados por hackers. Se as empresas grandes já foram, imagina a tua que é pequena ou média. Então precisamos ter um plano de riscos integrado com riscos corporativos, não é isolado. Como também risco de compliance. Quantos compliance externos você tem que atender? E-social, qual mais? Fiscal. O fiscal muda muito. Quantas empresas têm passivo fiscal e nem sabem? Se você está num setor regulado, como o financeiro, o Banco Central, quais são as resoluções que você tem que cumprir? Eu trabalho no âmbito da saúde, então temos a ANS, a Agência Nacional de Saúde. Então sempre eu vou ter um órgão regulador. E quando não tem, existem leis que eu preciso cumprir. E também há o compliance interno. Então, no compliance interno, políticas de brindes, código de conduta, tudo são compliances internos que eu preciso atender. Então, quais são os riscos de compliance que estão mapeados? Essa é uma pergunta.
estratégicos, os tuas metas e objetivos estratégicos. É muito comum os executivos criarem temas estratégicos, metas estratégicas e não identificar os riscos e não atendê-los. Então, na hora que eu estou montando, produzindo o meu planejamento estratégico, eu deveria também mapear os riscos de não atingi-los. Então, senão, o planejamento estratégico vira só um sonho não atingível. Então, é importante mapear os riscos estratégicos também. Uma vez que você mapeou os riscos, identificou o risco, vejam a probabilidade. Ele pode acontecer frequentemente, muito frequentemente. Qual a probabilidade? Alta, baixa ou média de acontecer? Qual é o impacto? Perder muito dinheiro? Que na minha empresa sem fins lucrativos. Mas se ela tiver um risco de imagem, impacta na reputação e ela vai deixar de receber dinheiro. Ou ela pode sucumbir. Então, qual é o impacto? Impacto na imagem, impacto financeiro, impacto em multa, que acaba também sendo financeiro. Então, vamos analisar qual é o impacto se esse risco vier a acontecer. E qual a nossa resposta? A gente vai ter plano de ação para mitigar, ou seja, diminuir a probabilidade e ou impacto do risco, plano para mitigar e um controle interno. Eu tenho que ter um controle interno para assegurar que o meu risco está sendo monitorado, que eu vou saber se ele está quase para acontecer ou ele aconteceu, ou evitar que ele aconteça. Então o controle interno ele vem para assegurar e monitorar o meu ambiente e garantir com razoável grau de certeza que eu vou cumprir os meus objetivos. Então o controle interno ele é fundamental. Eu tenho que testar e monitorar e garantir que não é mais uma burocracia somente da minha organização, que ele está aí para ajudar a proteger o meio ambiente. Uma vez que eu tenho controle interno, a ideia é que você evite surpresas. Evite surpresas. Quanto maior a surpresa, maior o custo financeiro para restabelecer o ambiente e o custo de imagem e reputação, que esse é mais longo prazo. Você não consegue recuperar a sua reputação amanhã. Então, a gestão de riscos e controles internos diminui as surpresas, que diminui, consequentemente, o custo financeiro. Então, qual que é o teu esforço hoje que você faz para criar e manter a gestão de risco? E qual que é o esforço que você tem quando você é pego de surpresa? Quando os riscos se materializam que você não tinha mapeado. Então, o tempo de resposta é muito maior e o custo envolvido é muito maior quando você não tem a matriz de risco viva na tua organização. Não é algo estático, é vivo, tem que estar continuamente atualizando. Então, por que as gigantes caem? Segundo o autor Jim Collins, o terceiro estágio de 5 é a negação a riscos e perigos, a busca incessante por resultado, só resultado, a busca, o excesso de confiança, e vai chegar um momento que é negação aos riscos. Então, é comum, na minha área não tem risco. Na hora que a pessoa faz isso, eu fico preocupado. Como assim não tem risco? Tá? Então, precisamos olhar para dentro e ver se a nossa matriz de risco está feita, se ela está mantida e se a cultura organizacional sobre gestão de risco. Porque muitos gestores acham que o risco é da área de compliance, ou da área de risco, ou da área de controle interno, ou da área da auditoria, que o risco não pertence à área de negócio, que o gestor acha que é mais uma função para ele. Sendo que quem conhece efetivamente o negócio, quem está na ponta, são os gestores do negócio. Então precisamos trabalhar a gestão de risco para garantir que o ambiente está seguro. E olhar, realmente a nossa matriz de risco está forte? A nossa matriz de risco e controles internos é efetiva? Ela garante que realmente os controles internos estão ajudando a nossa organização a garantir seus resultados, a evitar surpresas? As nossas bandeiras vermelhas, ou seja, nossos riscos foram identificados e estão sendo atualizados? Os nossos resultados estão sendo monitorados? Os riscos de atingir o resultado foram
foram identificados? As fraudes em nossas informações financeiras e outras informações e outros tipos de fraude foram identificadas? Então, a ideia é evitar surpresas. Evitar surpresas. Quanto maior a surpresa, maior o custo para recuperação e maior o tempo. E hoje não podemos esquecer o advento rede social. O impacto negativo hoje, a velocidade de propagar informação é muito mais alta, porque as redes sociais viraram praticamente um organismo vivo de contaminação negativa. Se você tem uma informação negativa, ela vai se contaminar, ela vai se propagar muito mais rápido nas redes sociais que uma informação positiva. Então, como é que está a tua reputação sobre isso? Então, gera impacto financeiro, seja no fluxo de caixa, seja na perda de cliente, seja de não receber empréstimos, seja do governo não enviar dinheiro mais para a tua instituição, se ela for governamental. Então, existem vários impactos. Mas o que mais as empresas conseguem perceber é o financeiro. Mas não vamos nos esquecer do impacto reputacional. Trabalhar gestão de riscos de integridade e compliance. Para evitar aquelas imagens que nós uma imagem comum que costuma aparecer nos noticiários, as empresas se justificando. Que tal você não justificar? Você ir para a imprensa falar que houve um desvio de conduta, o mesmo foi identificado, o funcionário foi isolado, ou o grupo foi isolado, as medidas foram tomadas. Porque você tem um plano de compliance, um plano de gestão de risco, controles internos, código de conduta, e os mesmos são reavaliados constantemente. Então, pode acontecer. Ninguém está dizendo que 100% de certeza que após você instituir um plano de compliance e gestão de risco, não vai mais acontecer nenhum risco. Isso não. O que vai acontecer é que você vai assegurar identificação o mais rápido possível, via canal de denúncia, via matriz de risco atualizada, via testes de controles internos e outros meios, auditoria, por exemplo, interna e externa, que você vai segurar a identificação o mais rápido possível e o impacto menor possível. E restabelecer voltar para a situação normal o mais rápido possível, porque você tem um plano para gestão de crise. Então, você vai diminuir as surpresas. Quanto maior a surpresa, maior o custo e maior o impacto. Então, é vital para as organizações, sejam governamentais, não governamentais, privadas, estatais, pequena, média ou grande, enxergar e incorporar a gestão de risco no seu negócio.